Boa noite! E aí, pessoal? Estamos aqui para mais uma live. Hoje com a minha amiga Lívia Roma, que a gente faz pelo menos uma vez por mês. E o tema de hoje é aceitação. Vamos entender essa tal aceitação. Seja bem-vindo, Jota, Lu, Lívia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vou esperar que a Lívia mandar o convitinho para entrar na live. Salve, 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 Jota. Cadê a Lívia? Olivia. Come here. Cadê você, Lívia? Aqui. Vamos lá. Aê, deu certo. Boa noite, minha amiga. Muito boa noite. Tá girando o negocinho aí. Hoje a internet vai desafiar a nossa paciência. Hello, câmbio. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Amiga, eu tô. Seu. Ah, eu acho que vou ter que entrar de novo. Vamos ver. Deixa eu mandar para aqui. Jota, você tá me ouvindo bem, cara? Tá. Agora sim. Tuquinho do céu. O que Calma foi? aí. Não sei, tá Ah, dando uma ziguezeira aqui no. já começa a aceitação. Já começa. Aceita que o negócio. Eu arrastei pro lado, sumi da tela. Ai, meu Deus. Aceita que dói menos, como deixou o Jota aqui. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E aí, amiga, muito boa noite mais uma vez, Boa mais uma live. noite. Eba. Para quem não conhece minha amiga Lívia, tem gente que é nova aqui, a gente tem um tempo bastante longo aí junto Verdade. e aprendendo, trocando bastante. E eu sempre tenho o prazer da gente fazer uma vez por mês, pelo menos, né? Quando a gente falha um pouquinho, às vezes, de esticar, mas sempre a gente se encontra aqui, que é uma conversa muito legal. Verdade. E só fala alguma coisa, amiga, só para eu ver como é que você tá só, o seu som. Ah, tá tudo bem? Oh, hello, câmbio. Oi? Travou? Oi. Tinha travado um pouquinho, mas agora tá ok. Tá ok. É, aqui pra mim parece que tá ok minha internet, mas sei lá, né? Sim. E aí, amiga, o que é essa aceitação aí que a gente vai falar hoje? Então, né? O que é essa tal aceitação? Amigo, você me ouviu ou travou? Então, eu te ouvi. Deu uma travadinha aqui, mas eu te ouvi. Ai, meu Deus do céu, não sei essa internet aqui, viu? É, mas Não, vamos vamos que seguir. vamos com ela. Então, até isso eu quero conversar um pouquinho, que existe uma ideia meio confusa que a gente tem de misturar aceitação, né? Até onde que é aceitação, quando que é resignação, quando que é conformismo, quando que é zona de conforto, sabe? Passa nessa confusão. E aí eu queria que a gente trocasse uma ideia para aprofundar um pouco nessa aí da superfície do que a gente pensa que é aceitação. Você sabe que quando a gente hoje fez a nossa prévia, assim, eu tenho um aprendizado que de verdade eu carrego, assim, Hum, sabe, para a vida mesmo. Eu uhum, tive um superior imediato, um chefe, na uhum, última empresa que eu trabalhei, que eu vou até falar o nome dele aqui, cara, porque ele é uma pessoa muito querida, é o Silvio. Ele me uhum, ensinou muita coisa para a vida, assim, sabe?
e teve ensinamento, né, que veio através da corporação para mim, mas que de fato eu trago para a vida. E que esbarra, acho que num conceito maior, assim, para a gente poder chegar na aceitação. Uhum. Ele pegou uma folha de papel e desenhou assim para mim: o centro, uma Certo. outra bola e uma outra bola. Então eram três círculos, né? Três Tá. delimitações. A primeira, aqui a menorzinha, é onde eu tenho ação. A segunda é onde eu tenho influência. E tudo que sobra depois é onde eu não tenho ação e nem influência. Uhum. Então, quando eu começo a olhar para isso com mais clareza, e aí eu vou começar a permear, falar a questão da aceitação, o que eu aceito e como eu aceito a partir do princípio que eu tenho uma esfera de ação que, na verdade, corresponde a mim mesma. Né? O único Sim. lugar que eu, de fato, tenho um poder de ação é sobre as minhas escolhas, sobre meus comportamentos, sobre as minhas atitudes. Sim. Né? Depois eu tenho a esfera da influência. Eu não tenho ação, mas através de uma conversa eu consigo influenciar. E se eu não tenho nenhum nem outro, o que não tem remédio, remediado está. Então eu não tenho o que fazer. Eu volto para onde? Para onde eu consigo agir, que é sobre mim mesma, Uhum. né? Eu até li lá nas caixinhas de perguntas, né, que eu vi que tinha alguma questão com mãe. Sim. É, Ah, que eu não aceito minha então, mãe. De uma cliente minha. Que eu perguntei assim, o que você não aceita? Era essa pergunta, né? Tinha algumas respostas. E ela perguntava, eu não aceito como minha mãe lida com a vida. Né? então, vamos encaixar, né? Uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é sair um pouco do éter, do sutil, e vamos colocar em prática, Sim, sabe? Tudo que a sim. gente vai aprendendo e acha que vai vir uma varinha mágica, não vai vir. Né? A varinha mágica, ela não existe. O que existe é a questão do quanto reverbera a questão energética, mas a partir do momento que eu tomo consciência, a ação é minha. Eu, enquanto ser humano aqui, eu preciso dessa ação. Então, quando eu olho para a esfera, né, de uma questão, vamos por esse exemplo. Ah, tem a questão com a mãe. Qual é a ação que eu tenho sobre o comportamento da mãe mediante a vida dela? Nenhuma ação. Uhum. Porque a vida é da mãe, a escolha é da mãe, a ação é da mãe. Eu não tenho ação. Eu tenho influência? Talvez em alguns aspectos, sim. Eu posso entrar com uma palavra aqui, com uma outra ali, que de repente pode. Pode ser. É influência, não é ação. E se eu vou para outra esfera maior, que de fato é que eu não tenho influência nem ação, o que eu posso fazer? Nada. Eu posso fazer em relação a mim. Que aí eu faço o quê? Eu canalizo energia a meu favor, né? Uhum. Sempre olhando para um cenário que eu vou procurar poupar essa energia que eu gasto à toa, né? Adianta eu lamentar que minha mãe isso, que minha mãe aquilo? Não adianta, não adianta. Então eu pego essa energia e vou fazer o quê? O que eu posso fazer a meu favor com isso que eu tô, tipo, desperdiçando? Sim. Então, e sabe uma coisa que a constelação me trouxe uma forma mais fácil de explicar. Né? E, na verdade, a forma que o Alex, que foi nosso professor, falava, me deixou um pouco mais claro. Para mim, o que eu vou falar agora, antes era uma teoria religiosa, que eu quero falar de rendição. Né? E o que é justamente fala assim, putz, mas eu tenho que parece que rendição é ser derrotado, parece que rendição é se entregar, e na verdade eu não percebo dessa forma como eu aprendi. Para mim, rendição como você falou, nessa esfera que eu não tenho atuação, que eu não tenho nem mesmo escolha, como você falou, eu tenho escolha da forma como eu me comporto, da forma como eu significo a situação. E justamente a forma como minha mãe, por exemplo, se comporta, eu posso ter alguma influência, posso ter alguma atuação ali com os meus comportamentos, mas não tenho garantia de nada. Então, muitas vezes, o aceitar é me render, assim, ó, a minha mãe é isso, né? E como é que eu lido com a minha mãe sendo exatamente como ela é? E aí a minha pergunta é, como eu me sentiria, aí eu acho que sempre esse jogo é muito legal, como eu me sentiria se alguém quisesse me consertar? Se alguém, se eu estivesse me relacionando com alguém que se incomodasse tanto comigo, que ela fizesse esforços hercúleos para tentar fazer minha vida ficar melhor.
né? Aí eu começo a perceber que essa influência, ela pode parecer mais manipulação do que influência. E aí eu vou entrar numa coisa que eu adoro, que é a etimologia. A palavra influência, se a gente for desdobrar ela, seria uma tradução de fluir com, influência. Então, para que eu realmente exerça influência, primeiro eu preciso acompanhar para entender o que essa pessoa quer de mim. Até onde que eu tenho permissão de atuação, sabe? E justamente me perceber, assim, ó, aqui eu não tenho mais o que fazer. E aí sim, de forma consciente e ativa, eu me rendo. Né? Eu não tenho mais o que fazer. Sabe? E muitas vezes isso vem com familiares, isso vem com uma situação de vida. E eu falei com você, mas eu queria dizer o quanto que na prática isso me transformou. Eu sempre conto que eu tive a paralisia e tal, e como ter lidado com essa paralisia que não estava no meu controle, era uma coisa que aconteceu do nada, e eu percebi que eu fiquei muitos dias brigando com isso que estava me acontecendo. E aí eu ficava fantasiando, então eu não aceitava o que estava me acontecendo, eu ficava fantasiando que eu ia acordar no outro dia com a perna funcionando, com tudo que eu ia de repente sair daquele meu estado de enfermidade para um estado mágico de cura. E não adiantou, né? Então foi quando eu me rendi para meu estado, eu me aceitei e concordei com a situação exatamente como estava, que eu falei assim, agora tá, aonde que eu tenho atuação? Minha perna não vai voltar a funcionar. E eu comecei a ver as possibilidades que eu tinha próximo. Aí tinha umas medicações que eles iam testar lá comigo, existia fisioterapia, e justamente eu me rendendo àquela situação e eu me entendendo como pequeno diante daquela situação, eu resgatei a minha potência real. E aí que eu percebo que muitas pessoas ficam brigando com a limitação e é um movimento não muito inteligente, porque eu só consigo ultrapassar a limitação quando eu me relaciono com ela. Falar, tá, isso aqui é minha limitação. Ó, então, o que eu tenho para fazer aqui? Ó? E até eu entender o que eu não tenho. Às vezes, eu vou te falar que por muitos anos, eu ficava brigando, que eu falava assim, não, eu lido bem com álcool, eu desencano, a galera tá zoando. E eu só consegui encarar isso de uma forma real e congruente quando eu entendi assim, ó, cara, esse negócio do alcoolismo é maior que eu. É muito maior, está muito além da minha compreensão, está além da minha capacidade de lidar com essa emoção. E eu me rendi e falei assim, ó, eu tenho uma grande dificuldade de lidar com álcool, lidar com esse consumo compulsivo. E aí eu naturalmente, sem resistência, né, até pegar o que a Patrícia colocou aqui, ó, sem parar, sem querer brigar com isso, eu comecei a me relacionar com isso. E aí eu só vou finalizar aqui uma última fala. Às vezes, antes de conseguir nos render, a gente vai precisar lidar com a nossa briga interna. E eu falo assim que uma coisa que o Alex me falou que ficou na minha cabeça, e aí eu tinha às vezes uma conversa com o Sérgio que eu achava um pouco diferente do que eu vivenciava, muitas vezes, antes de chegar na aceitação e na rendição, a gente vai precisar se relacionar com a briga interna. De falar assim, eu ainda não aceito. Então, eu aceito que eu não aceito. Sabe? Eu aceito que eu ainda brigo com isso. Eu ainda não consegui relaxar nessa história. Então, eu vou me relacionar com a minha raiva, minha briga, minha luta interna. Aí, em outro momento, talvez eu consiga realmente me render a isso. E às vezes dura anos, né? Sim, sim, cara. Eu fiquei uns 3 anos, não, uns 4, 5 anos lidando com essa questão do alcoolismo, que eu achava que, de repente eu fico... E foi encarando assim, ó, falando, eu tenho uma estrutura compulsiva em relação ao álcool, e eu tive que lidar com isso. Não foi fingindo, me imaginando figuras de luz, fazendo mantra, foi aceitando a minha limitação.
E o louco é que hoje, sinceramente, assim, eu não me percebo com com os mesmos desejos, com a mesma compulsão. Eu só entendo que tipo assim, eu escolho não beber, eu escolho usar minha energia para um outro caminho. Sabe? Mas é uma escolha para gastar minha energia de uma forma mais funcional. Ó a Lu, ó. A Lu, ela escreveu lá em cima que ela resiste, né? E teve que ficar lascada em uma cama para olhar para isso. Que Sim, eu acho que é o limite, né, da rendição mesmo, né? Que eu não sim, tenho mais o que fazer. Sabe quando a gente conversava hoje, me vem até um pouco da ideia, assim, das pessoas dos atletas ou de pessoas comuns que sofrem um acidente e ali de repente se vê debilitado, né? Perde sim. algum movimento e super se dedica no esporte e é uma estrela no esporte. Sim, me lembro do E Fernando do BBB. do BBB, ele com certeza foi um que me veio à memória também, Sim, porque ele canalizou tudo aquilo, né, para alguma coisa. Até tem uma frase que você falou, né, que a energia continua fluindo onde, né? sim, Adianta ficar ali brigando? Não adianta. Então, o que que eu vou fazer, né, a partir do fenômeno? sim. E aí eu acho que é muito por esse caminho mesmo, né? De como a gente vai. E para mim tem muito relação com maturidade, sabe? A maturidade que a gente vai lidando com as coisas, que a gente vai bater de novo no autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conheço e eu vou amadurecendo para poder lidar de maneira diferente para chegar e reconhecer esse estado de rendição, né, Tuco? Sim. E sabe, isso aqui é tem uma. Na verdade, o que a gente está falando de aceitação e que o Bert chamava de concordância, né? Que é quando eu me deparo com o que é real e eu concordo. É assim que é assim que foi, é assim que está se apresentando. Eu paro de querer construir uma realidade na minha cabeça, na minha fantasia. Isso me lembra que, na verdade, eu falo que eu gosto muito de reverenciar todo o conhecimento ancestral que a gente tem, né? Eu falo que o Bert, ele bebeu muito na cultura oriental, no taoísmo, no conhecimento védico. E um dos conhecimentos védicos que me vem aqui, que o Deepak Chopra, ele dá uma emprestada nas 7 leis espirituais de sucesso. Ele tem uma das leis que é assim, a lei do mínimo esforço. O que é a lei do mínimo esforço? É justamente quando eu paro de ficar brigando com o universo, com o que está acontecendo, e eu solto. É como se a gente vai boiar. Deixa eu deixar aqui o universo me conduzir. Sabe? Em vez de eu ficar brigando com tudo que está acontecendo, eu vou fluir no que está acontecendo. E aí eu me lembro em 2013, quando eu estava indo com o Sérgio, primeira vez que eu ia com o Sérgio viajar para Cariri, dar um namastê lá e tal. A gente marcou de se encontrar no aeroporto às 7 horas da manhã. Se você me conhece, sabe como eu sou certo com o horário, né? Uhum. Naquele fatídico, maldito dia, ninguém em casa tinha, eu ainda morava, eu estava morando com os meus pais naquela época. Ninguém acordou, eu não acordei, eu cheguei e perdi o voo. Cara, eu fiquei, assim, eu não tinha grana, eu estava me apertado de grana naquela época. O Sérgio ia sozinho, que não tinha ninguém para conduzir junto com ele. E eu me lembro quanto que eu fiquei puto, quanto eu fiquei maltratando. E foi interessante que me veio na hora essa história da lei do mínimo esforço. Assim, é isso aí, você perdeu mesmo. O que você tem que fazer? Vamos ver para a gente remarcar. Como é que eu consigo pagar isso daqui? Né? O que está dentro do meu alcance? E com esse tempo que eu vou ter livre, o que eu posso fazer de melhor para mim? Cara, foi interessante que aqui, né, eu estava no meio da história de largar de vez a tecnologia, que eu tinha ainda uns 5 contratos, e eu embarcar de vez na história terapêutica, não ficar mais me dividindo. E foi tão legal quando eu só relaxei e parei de tensionar meu corpo. Cara, eu fechei, eu concluí os meus contratos, fui para o Cariri no outro dia, deu tudo certo. E se eu ficasse brigando, olha quanta energia que eu estava gastando. E aí eu falo para as pessoas, não é uma coisa etérea, como você falou, é física. Percebe o que você está gastando de energia
Ah, eu tenho dificuldade de lidar com minha mãe. Percebe o que você está gastando de energia para tensionar o seu corpo. E aí, como é que você pode fazer? Cara, eu posso escolher relaxar um pouco o meu corpo e ajustar meu corpo para me relacionar de uma forma diferente, para fluir. Até onde que eu tenho atuação, até onde eu não tenho. E é justamente quem ganha com isso, não sou só eu. Eu paro de pressionar as pessoas que estão ao meu redor. Eu paro de encher o saco também. Eu falo assim, a gente pode reclamar que algumas pessoas são um inferno na vida da gente, mas eu tenho certeza que a gente é um inferno na vida de um monte de gente que a gente não sabe. Sabe? Então, é bem isso daí. O que eu posso fazer para me relacionar melhor com essa realidade que está se apresentando? Às vezes, como a gente falou, às vezes vem uma pandemia. E eu paro de brigar com essa pandemia e falo assim, o que eu tenho à minha disposição? Né? Com quem que eu posso construir essa nova realidade? E não significa que é gostosinho, né? Até Não, aproveitando esse exemplo da pandemia, eu lembro que a gente teve bastante troca no começo do quanto a gente se sentiu prostrado, né? sim, Nossa, não pode mais, cancela tudo presencial. E aí? Nossa, eu lembro que assim, eu demorei algum tempo para poder resgatar, para entrar no eixo e falar, putz, aqui tem um caminho, então agora eu vou por aqui, porque precisou, né, de um rearranjo. sim, E então, assim, é um processo, né? A gente conseguir olhar para esse processo e se respeitar, né? Para sim, poder aí sim pegar o fluxo e seguir mesmo, né? Porque tem caminho. sim. Então, mas na pandemia foi justamente encarar a minha não aceitação, que eu estava puto, que eu tinha feito um monte de planos, sabe? Eu Eu estava também. puto com a vida e estava puto com Deus, estava puto com todo mundo, estava puto com o Bolsonaro, ainda continuo puto com o Ô, Bolsonaro. amigo, Mas não sabe o que eu tinha adianta, feito? Não mas adianta, não eu tinha adianta. investido uma fortuna em carta, porque eu estava com o primeiro semestre com a minha agenda da oficina de cartas preenchida, um mês em cada cidade. Falei, bom, vou comprar todas as cartas de uma vez, tá? Começou a pandemia, cancela tudo, e eu com aquele negócio parado que eu falei, me lasquei. Mas o universo, ele trouxe, né, novas Sim. possibilidades. Então, você vê, e dessa aceitação, eu construí junto com os meus alunos. E eu falei assim, ó, gente, a Ludmilla que está aqui, que ela foi minha aluna no ano passado, eu tive que lidar com essa vulnerabilidade que eu falo para a galera, eu não sei, né, como é que a gente faz, eu tenho essas ferramentas e como é que a gente lida? Vamos ver o que a gente consegue construir junto, sabe? Foi bem desafiante. Vamos ver aqui. Achei que estava. A Lu colocou aqui, achei que estava tudo perdido. E depois, quando aceitei, foi onde começou a melhorar, ou me estruturei, alguma coisa assim, né? Ela, É, acho que ela se estruturou online e ela curtiu sim, pra sim, sim. caramba. Sim, sim. E a Carol, eu nem sei. E nem sempre existe um outro caminho. Às vezes, a vida, você simplesmente pare, e às vezes o melhor movimento é só parar. Então, e é bem isso daí. E eu acho que, sem ficar no etéreo, no mundo das ideias, eu falo assim, ó, percebe como é que você se relaciona com isso no seu corpo, que é fácil de você perceber. Igual assim, vamos supor, puta, eu tenho raiva do meu pai, que ele é de um jeito, eu tenho raiva da minha mãe, que ela é de um jeito. Cara, percebe o que você está fazendo, o que você está tensionando. E até hoje eu escrevi sobre renascimento e até eu estou com um planejamento de dar um treinamento de renascimento, porque para mim o renascimento foi uma técnica que mudou minha vida. Ele mudou minha vida porque ele trouxe, antes da constelação, ele já me trouxe essa entrega para a natureza. E o meu professor falava assim, ó, imagina quando você se machuca, você fez um corte. O que você tem que fazer de esforço para o corte se fechar? Na verdade, Nada. o que você não tem que fazer nada. Existe uma ordem, existe uma autorregulação. E é bem isso daí. Essa autorregulação não está na minha mão. O que eu preciso fazer é parar de brigar com esse caminho, né, do que é real. E a Andrea colocou aqui a aceitação do envelhecimento. Então, é bem isso daí, assim, ó, não é uma coisa que é fantasiosa, você ficar brigando com o envelhecimento. O que eu digo assim, ó, não significa que você não pode fazer qualquer coisa que você acredite que seja importante. Eu falo que assim, ó, primeiro se relaciona com o que você está brigando.
Olha, é verdade, eu não aceito, eu não tô me achando legal, não me acho bonito, eu não consigo me relacionar com o meu corpo. Primeiro, eu encaro isso daí, encaro essa minha verdade. É da mesma forma que para que muitas pessoas falam assim, mas como é que eu vou lidar com uma mãe que me ferrou minha vida inteira? Eu falei, então, primeiro você vai ter que lidar com essa raiva. Primeiro você vai ter que lidar com isso, aceitar o que você está sentindo. É verdade, eu tenho muita raiva e eu não aceito minha mãe porque eu ainda tô tomado pela raiva. Então, primeiro eu lido com isso. Aí, a partir de eu externar, de eu extravasar ou dissolver essa raiva, aí eu faço algo de funcional. E aí eu vou pegando aqui o exemplo da André. Quando eu me relaciono com esse envelhecimento, que ele não é só uma busca por aceitação externa, que ele não é só uma briga com a minha baixa autoestima, aí eu posso fazer assim, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer um procedimento, quero fazer aquilo, quero fazer isso. Fala aí, amiga. Desculpa aí. Nossa, eu quero muito aproveitar essa pergunta da Andrea e entrar um pouco no lado do feminino mesmo, assim, sabe? Que é a Sim, questão do envelhecimento, ela também tá, e essa briga principalmente da mulher com o envelhecimento, né? Ela tá muito atrelada ao patriarcado, sabe? Ao quanto a mulher, dentro dessa estrutura social, ela tem que cumprir muitas coisas, sim, sabe? Então, quando eu leio que a aceitação do envelhecimento, como lidar, nossa, uma super recomendação que eu daria, procura um círculo de mulheres, sabe? Porque, assim, é a partir de um olhar feminino, eu acho que tudo agrega, né? Olhar uhum, para. Eu chamo isso de quebrar o King Kong nos macaquinhos mesmo, sabe? sim, A aceitação, o envelhecimento ele envolve muitas coisas, né? sim, sim, então, Envolve estética, envolve hormônio, envolve sim, disponibilidade. Então, olhar para esses macaquinhos, né? E, de fato, conseguir ter mais clareza sim, de onde, de fato, está o meu calcanhar de Aquiles. E eu acho que também, sabe, essa questão do acolhimento feminino, sabe? De sim, fato reconhecer que a gente, enquanto mulher, a gente tem um templo, sabe? E sim, que ele tem a sua própria beleza. Ó, aqui, ó, a Dani falando, eu faço círculos. Ó, sim. eu até arrepio quando eu falo, porque assim, é Então, transformador pra e gente sabe, enquanto mulher, sabe? então, eu vou pegar esse gancho. No sábado eu fiz uma vivência junto com a Raquel Prats, que era falando de sexualidade, só que só tinha mulheres e só tinha eu de homem. E foi muito interessante, justamente, eu estar nesse movimento junto com essas mulheres ali, com as suas questões relativas ao feminino, e eu estar ali no meu silêncio, no meu masculino ali, servindo. E o louco eu também lidei muito, eu tenho uma relação muito sensível com autoestima, como me senti. E você sabe disso, quanto que eu briguei e eu queria, a todo modo, ser muito visto, ser amado, ser desejado como homem. E o interessante que nesse ano aqui que eu vivenciei minha caverna e fiquei mais comigo do que fora, né? Como eu tô me sentindo na minha potência. Eu falei, eu tô acima do peso, eu já tô com 45, com muito cabelo branco, mas eu vou falar sinceramente, eu acho que eu nunca me senti tão gostoso como eu tô me sentindo hoje. Juro por Deus. E é interno, tipo Maravilha, assim, foda-se, maravilhoso. sabe? E é interno. E claro que eu posso fazer algo melhor pro meu corpo, eu tô me alimentando melhor, eu ainda tenho dificuldades de lidar com exercícios, eu tô me adaptando e lidando com isso. Porém, isso nasceu a partir de algo interno em mim. Porque justamente quando eu fazia isso pro externo, putz, já fiz um monte de lance de fazer cabelo assim, fazer cabelo assado. Mesmo quando eu fazia algo externo, para que os outros me vissem, eu não conseguia lidar com isso. E hoje eu lido assim, cara, tem uma potência aqui e tem um monte de inseguranças que eu tô me relacionando com elas e foda-se, sabe? É meio assim. Acho que é isso. É, é isso. Sabe que você fala dos seus brancos? Eu tenho uma Ah, questão com os meus brancos, porque assim, eu tenho preguiça, sabe? Eu não uhum, sou mulher de salão de beleza e que adora ficar lá. Não é um ambiente que me agrada. Eu, Lívia, particularmente. E sim, aí o que acontece?
eu olho assim, eu penso, gente, mas meu cabelo ele é escuro, né? Meu cabelo ele é escuro. Então, a minha questão é, nossa, mas se eu pintar agora, ele vai crescer meio centímetro e antes tinha um pouquinho, agora é um monte. E aí, sabe a pergunta que eu venho assim, tipo, para quem eu estou pintando o cabelo? É É, para mim ou é para a sociedade, tá? sim, Para quem é que eu tô pintando? E eu ainda não tenho uma resposta, por isso que eu não faço. sim, Quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Mas é sim, uma sim. pergunta que vem assim, sabe? Nesse caminho da aceitação, porque sabe que no final das contas, né, a gente vai arcar com a gente mesmo. São as É, nossas escolhas e quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me respeito, melhor eu consigo expressar a minha verdade, não é, Tuco? sim, sim. Então, cara, e é louco, né? Que, sabe uma imagem que me vem, e eu vou te falar que eu fazia uns anos atrás, né? Um workshop chamado Despertar, que era um workshop muito corporal e tal. E eu me lembro que a gente ia usar nesse workshop, era um videozinho que circulava na internet de uma menina de uns 3, 4 anos. É um vídeo bem conhecidinho, que ela saía na chuva, assim, ó, e ela ficava se deliciando com a chuva. E aí eu acho que o lance, né, de a gente se conectar com a gente primeiro, a gente se conectar com o que a gente sente, com o que a gente consegue experimentar, com o que a gente consegue dar de prazer para nossa vida. Para mim tem muito isso. E às vezes eu falo que dar de prazer não significa só estar no gostosinho. E eu vou deixar muito claro isso aí. No começo desse ano, eu estava vivenciando o luto da minha relação. E assim, eu vou te falar que eu fiquei nessa caverna uns 3 meses, pelo menos. E foi difícil lidar com a minha solidão, sabe? Lidar com um monte de promessas que a gente tinha feito um para o outro, lidar com o meu sentimento de inadequação, de insuficiência. E foi assim, não era eu brigando, era eu me relacionando assim, ó. Cara, é isso aí. Eu acolho esse sentimento meu de autoestima baixa, de insuficiência. Sabe? Eu tentei fazer o máximo de esforço para tentar fugir dele, para fugir de mim, como você falou assim. É. Eu tentei fugir de mim de várias formas possíveis. E o louco era que antes eu fazia isso com álcool, antes eu fazia isso com sexo. Hoje eu consigo até me relacionar. Eu adoro fazer sexo. Para mim é uma coisa muito importante. Mas eu não faço a qualquer custo. Eu não me relaciono com qualquer pessoa. Sabe? Não topo qualquer parada. E não que eu me sinta nada, mas é um lance de sacar mesmo. O que eu dou conta aqui em mim, sabe? Algumas coisas eu entendo que são limitações. Tipo, tem coisa que eu falo que eu tenho uns amigos que são bem modernos, que eu tenho ainda algumas moralidades, assim, que eu não consigo me relacionar ainda com algumas coisas, mas eu me esforço, sabe? Fazer o quê? Então, eu acho que é essa aceitação que eu brinco, assim, que é muito mais divertida, é muito mais leve, Leve. sabe? Às vezes, assim, eu falo, puta, eu ainda fico puto de falar com meu pai. Eu tô dando um depoimento real. Meu pai ele tem um molde de fala, de reclamar e tal. E eu falo, puta, mano, eu sei que eu vou falar com meu pai e vou ficar puto. Mas aí eu falo assim, relaxo. E eu entendo que, assim, deixa eu relaxar aqui para eu entregar o meu melhor que eu consigo. Sim. Sem querer consertar ele, sabe? E eu falo que não adianta fazer constelação, né? É uma readaptação de aprendizado. E eu digo, você teve uma experiência, né, de ter que aprender a lidar com vários pais durante a sua vida, né? Com o mesmo pai, de formas diferentes, né? De formas diferentes, e você sabe que agora, de novo, né, assim, né? E aí até queria trazer um outro exemplo, assim, prático de vida real, né? De como a gente acaba canalizando essa energia, né? Ao invés de brigar, seguir em frente mesmo, né? Esse poder de ação que a gente tem em busca de algum resultado, né? Então, estou passando, né, na minha família por uma situação sensível de saúde e aí aquela coisa, é um baque. Nossa, o baque, o choque te paralisa, tá? Paralisou. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou xingar Deus, eu vou reclamar disso, daquilo. Vai resolver alguma coisa? Não. Então vamos agir. O que precisa? Ah, precisamos levantar
hospital, precisamos levantar isso, aquilo, paraná, paraná. Ótimo, tá, e como é que entra? Ah, vamos ligar, vamos... sabe? Essa pessoa da ação, sou muito eu personificada mesmo, assim. Sim, eu, sim. eu não fico paralisada, eu entro em choque, e não significa Sim. que eu não sofra durante o processo, porque tem dor. Mas Sim. isso não paralisa, né? Sim. Na verdade, vem um combustível assim, vamos resolver, vamos ver quais são os caminhos, quais são as possibilidades para ser menos dolorido, né? Sim. E sabe o que é engraçado que você está falando isso daí? Eu acho que quando a gente vai se relacionando com essa profundidade emocional na gente, até algumas coisas acabam ficando um pouco mais conscientes. Por exemplo, porque tá acontecendo uma coisa. Eu fiquei triste com o que aconteceu. Só que nesse momento eu não consigo resolver. Não dá para eu chorar agora. Eu preciso resolver uma coisa prática. Mas, assim, uma coisa que eu faço comigo, e até uma dica que eu acho assim, ó, que na verdade na Gestalt terapia eles brincam com essas partes internas, que na verdade o que a gente faz com constelação, eles personificam. Vamos supor que tem a minha tristeza. Imagina que essa tristeza fosse uma parte sua, um outro Tuco, uma outra Lívia. E aí, às vezes, usar essa dinâmica, essa técnica de personificar uma parte sua, de falar assim, ó, agora eu não consigo te dar atenção. Fica aqui um pouquinho, que mais tarde a gente conversa, mais tarde eu te acolho. Nesse momento eu preciso resolver uma outra coisa. Seria mesmo um diálogo com a criança interior, todas essas... Mas é uma forma que eu acho que a constelação traz, que tira do éter, né? Assim como, por exemplo, a morte, a tristeza, a raiva, a vida. Quando a constelação corporifica essas pessoas e dá a chance da gente se relacionar. Assim como, por exemplo, quando a gente escolhe uma pessoa para representar o pai e a mãe, antes de pensar no campo, que traz toda aquela informação, que ok, só o fato de eu personificar uma pessoa ali e poder me relacionar com essa emoção já é mega terapêutico. Por isso que eu fico muito puto e aí eu não aceito uns Fica psicólogos indignado. eu fico com uns psicólogos que ficam cagando regra que não tem nenhuma função terapêutica a constelação. Aí eu falo, meu, para, né? Aí é ser, no mínimo, ignorante. Não é nem... É ser limitado mesmo na visão terapêutica. E a pessoa pode questionar o lance do campo e tal. Né? Mas, ok, mas se você não entende que o fato de a gente estar junto numa experiência terapêutica, como você falou mesmo do círculo de mulheres, o que é um círculo de mulheres se não eu me perceber espelhado ali em outras mulheres? Nossa, total, Tuco. As dores são as mesmas. É um processo transformador, é lindo demais. Você não sabe, assim, no sábado, quando a gente fez o workshop, e claro que eu não vou expor, né, as situações mais sensíveis lá, mas teve uma mulher que falou de uma coisa muito sensível, muito vergonhosa para ela. Cara, aquilo liberou as outras mulheres de falar, nossa, meu, eu sinto isso, eu tenho medo, não sei como é que eu faço isso. E foi tão profundo, e foi uma espécie de constelação ali. E possivelmente existia toda a briga interna delas com um esquema familiar, né? Minha mãe deixou de fazer aquilo, mas tá, entendi, mas o que você pode fazer com isso aí que você está sentindo? Sua vergonha, raiva, tristeza, sei lá o quê? É nessa aceitação que a gente tem atuação, como você falou. Então, é muito profundo, né? E aí vamos esbarrar na aceitação no nosso ponto fraco, na nossa vulnerabilidade, né? Sabe que todo mundo tem os pontos vulneráveis, né? E o que a gente aprende é brigar com isso, né? Se eu exponho minha vulnerabilidade, eu sou uma pessoa fraca, sabe? uhum. E sendo que, na verdade, quando a gente tem a possibilidade de vivenciar a exposição dessa vulnerabilidade, porque requer coragem, sim. Mas quando eu tenho essa possibilidade, eu vejo que ela mais me fortalece do que me enfraquece. Sim. Pode falar. Não, mas é igual, sabe uma coisa que eu tô experimentando muito na minha vida hoje em dia? Eu falei assim, mano, não tem nada que as pessoas falam de merda de mim, porque assim, eu não ligo de me expor aqui, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar do que eu
tenho como limitação, do que eu não consigo, das minhas dificuldades. E foi tão libertador. Eu falei, cara, qualquer um pode falar qualquer merda de mim. Sabe? Caguei, sabe? E aí eu acho que isso é libertador. É muito libertador. Você sabe que eu tinha um super bloqueio de fazer grupo sozinha, porque eu achava que eu tinha que saber todas as respostas, porque Sim, eu já também já vinha fiz. desse histórico, sabe? Tem que saber, tem que isso. Eu vim do departamento de qualidade e que não podia errar, que não podia isso, enfim, toda aquela história que acho que muita gente já sabe. A partir do momento que, no meu primeiro grupo, a primeira fala minha foi contextualizar tudo isso, e só o ato de eu falar, e todos os grupos que eu faço, eu tenho esse ritual, e eu falo, o que eu vou comunicar agora é importante para mim. Para vocês pode não fazer sentido algum, mas para mim é importante dizer que eu não tenho todas as respostas, eu tenho sim a bagagem que eu trago e vou apresentar aqui o meu melhor. Mas caso alguém me pergunte alguma coisa que eu não saiba, fique tranquilo, porque eu vou procurar e vou depois trazer a resposta. Esse ato de falar que eu não sei tudo, de me vulnerabilizar, que não é porque eu estou ali na frente que eu tenho todas as respostas. Eu não tenho. Então, essa atitude me larga, me solta num lugar de relaxamento, que Tuco flui de uma maneira assim, Sim, que a coisa dança, sabe? sim. Para mim, como eu falei aqui, das questões dos últimos anos que eu trabalhei muito profundamente foi a vergonha mesmo. E a vergonha me conectava com várias situações. Por exemplo, o lance de falar não sei para mim era tão dolorido porque me vinha, sempre o não sei, me vinha com uma fala, e eu sei que meu pai não fez tantas vezes, mas marcou para mim. Pô, você é burro! Você é burro! Tanto é que eu na escola, eu evitava de perguntar, de tirar dúvida. Porque eu não queria, eu não conseguia me relacionar com o burro que estava dentro de mim. No fundo, eu que sempre me achei burro. Sabe? E sabe o que é mais louco? Hoje eu entendo, por exemplo, eu tenho um certo grau de dislexia. Não sei se eu já te falei isso aí. Não. Eu tenho, e eu tô te falando que às vezes quando eu escrevo texto, você pode, eu troco palavras, e na minha cabeça, assim, ó, na minha cabeça sai uma coisa, no texto às vezes sai outra. Aí às vezes eu vou lá corrigir, e o louco eu achava que eu tinha algum defeito. Hoje eu entendo assim, né, eu tenho um tempo diferente. Porém, só que eu tenho uma memória muito boa, você sabe disso aí, que eu tenho Nossa, você uma tem uma HD memória. na tua cabeça. É. Então, até para conseguir lidar com a minha dislexia, a minha memória é uma ferramenta que eu tenho. Eu lembro, sei lá, de um texto que eu li no livro X há 10 anos atrás. Mas Que muitas é às vezes, fora do quando eu comum. tenho que me relacionar com a minha emoção e me expressar, as palavras ficam meio confusas para mim. Assim, na hora é louco, né? Como que entender como a gente funciona ajuda a gente a fazer mais. Tipo, eu tenho aqui uma confusão. Aí eu preciso, hoje em dia, eu estou me policiando para escrever na minha emoção, quando eu escrevo bem quando eu escrevo na minha emoção. Só que aí, em vez de eu querer postar na minha ansiedade, que eu tenho bastante, eu respiro, eu vou ler uma outra vez, aí eu vou fazendo algumas correções. Mas lidar com isso, aceitar. Puta, eu sou um cara que eu tenho uma ansiedade intensa, sabe? Eu tenho algumas dificuldades. A Lu escreveu aqui, ó, falo isso até como consteladora, que não sou igual e não pratico como outras pessoas. Então, mas é isso daí, né? Acho que, na verdade, essa ideia meio limitante que a gente tem de se comparar, e a gente é a única espécie que faz isso. Você vê, uma árvore não se compara com um passarinho, né? Ou a gente fica nessa neurose e gasta uma energia. E às vezes é bem isso aí, como a Andrea colocou, né? E às vezes eu falo assim, peraí, deixa eu primeiro me relacionar com esses cabelos brancos que são meus, me relacionar com o meu corpo, que é meu, e perceber o que eu posso fazer com isso daqui, que é meu. Né? Como que eu ficaria melhor para mim aqui, ó? Putz, eu me sentiria melhor, tal, se eu pintasse cabelo. E aí eu falo igual você, assim, ó, eu tenho
muito pouca paciência. Eu sou um cara que gosta muito de prática. Eu gosto de desfrutar a vida. Então, eu abro mão de pintar meu cabelo, de fazer um cabelo cheio de onda e etc., para poder desfrutar. Então, eu gosto de acordar, eu gosto de fazer, sei lá, minhas atividades. Eu não gosto de me preocupar com ter que ficar meia hora fazendo uma coisa no cabelo, por exemplo. Porque para mim não faz sentido. Mas é claro que eu gosto de estar bonito para que as pessoas se sintam atraídas por mim, né? Para que a gente tenha alguma coisa. Não vou mentir. Não vou mentir. Não vou ser hipócrita. Gosto de ficar atraente? Gosto de ficar atraente. Gosto de um lesco-lesco? Gosto de um lesco-lesco. Sabe? É isso. Mas cara. O que é o Joalha? Joalha, meu amigo. Obrigado. Mas é isso daí. Gostei desse cara. Então, e sabe uma coisa que eu vou te falar que até é uma coisa bacana, e eu estava falando com uma amiga que estava ajudando eu aqui no trabalho dos homens, do grupo para homens, é que geralmente assim, os homens têm uma ideia, e aí eu falo assim, que quem não conhece esse tipo de grupo, acha que a gente vai se encontrar para ficar medindo quem é mais foda. Sabe, não tem esse lugar de acolhimento, por exemplo, que cara, eu tô falando um monte de coisa que eu sei que um monte de cara que tá aqui, que pelo menos o Jota, que eu conheço um pouco mais, o Joalei também eu tô conhecendo agora, e não tem um espaço seguro para trocar ideia, para falar o real. Falei, velho, tem hora que dá cagaço, tem hora que eu não sei o que fazer, tem hora que eu fico meio medo, tem hora que eu gostaria de agradar, tem hora que eu gostaria que a pessoa me desejasse, tem hora que eu não queria me aproximar, tem hora que eu tenho medo se eu estou fazendo certo. Então tem esses conteúdos internos que além de eu estar me trabalhando, quando eu estou falando aqui, eu estou entrando mais profundamente em mim e me aceitando cada vez mais profundamente, cara, é como se eu tivesse falando assim, velho, é besteira ficar guardando isso aí, sabe? É mó merda, sabe? A gente gasta uma puta energia, fica doente, fica fudido, cada um fica no seu campo fudido sozinho. Em vez de a gente ficar fudido junto, pelo menos a gente dá risada, sabe? E esse que é o lance. O lance do círculo, bem isso, é a gente tirar o peso dessas... E você que fez círculo, e eu que também já trabalhei com grupos de homens, na hora que a gente está trocando ideia, e aí a Dani também que trabalha com círculo de mulheres, quando a gente está trocando ideia ali, sabe uma coisa que a gente se depara? Que a gente não é tão original assim. Que no fundo, mudando uma coisa aqui, outra ali, os nossos problemas circundam de formas muito próximas. As dificuldades, as questões do feminino, das mulheres, também se aproximam das questões dos homens em outro aspecto. E aí a gente vai vendo que, cara, a gente não é tão especial assim. A gente é muito mais insignificante do que a gente vai. E não é ser... E eu falei que ser insignificante parece uma coisa depreciativa, mas não é libertadora. Sabe? Libertadora. É libertadora, que assim, eu só estou lidando com a minha própria existência, eu estou aceitando a minha própria limitação. Sabe? E o legal é que, por exemplo, quando eu troco uma ideia com o Jota, com o Joalha, que está aqui, que são homens como eu, cara, eu posso aprender novas formas de ser homem que eu não tive na minha referência. E é como se a gente virasse um megazord do masculino, sabe? Vai encaixando. Mas é verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe? E aí a gente se conecta com algo muito ancestral, que é nosso instinto de grupo. A gente só chegou aqui onde a gente chegou por causa dessa nossa capacidade de lidar em grupo com as questões. E aí vou dizer assim, o que a gente está experimentando nessa pandemia, a gente só está conseguindo lidar de uma forma assim quando a gente está em grupo, sabe? E é bem isso assim, muitas pessoas se foram, deixam um buraco enorme e a gente só consegue se manter aqui e continuar validando essa vida e não carregando ela como uma culpa, porque tem outros que estão vivos aqui. E a serviço desses outros que estão vivos, eu vou escolher estar aqui. Eu homenageio, honro todos que se foram. E em homenagem e honra às que vocês foram, eu vou fazer algo muito mais foda. Eu vou fazer a vida deles também valer a pena.
pelo tempo que tiveram com a gente, sabe? É uma ressignificação, tá ligado? Que eu acho que vale. O Joel colocou aqui, assim, assisto um grupo de mulheres no Instagram, o problema delas não são os mesmos meus, mas ajuda muito. Então, é, São os mesmos. São os mesmos meus. Me ajuda muito. ah, são os mesmos? Ah, tá, entendi. É. Desculpa. É, ninguém tá nem aí pra gente porque todo mundo está nas suas questões. Ah, então, na real, cada um tá lidando com. E a merda, assim, que eu sempre falo assim nos cursos, né? Falei, gente, ninguém acorda de manhã falando assim, nossa, como é que eu vou foder a vida da Lívia hoje, né? Isso não é tão importante, nem eu, nem ninguém aqui, sabe? A gente não é tão importante. Eu sei que é triste, assim, mas é libertador, sabe? Não sei especial, É, né? não é? Então, e o louco aí quando a gente abandona esse ego inflado, né, que a gente todos temos, aí a gente vai para um lugar muito mais essencial, que a gente se sente especial pra gente. Igual eu te falei, cara, eu nunca me senti tão bem comigo nessa fase da minha vida que eu tô lidando comigo, com a minha solidão e com todas as questões que estão pertinentes nesse momento. Vou estar sempre assim? Não vou estar sempre assim. Pode ser que acorde amanhã surtado? Pode ser que acorde amanhã surtado. Mas é isso que é a graça. Eu até brinquei com uma amiga esse dia assim, né? Que a gente se leva muito a sério, cara. Muito. A gente se Muito. leva muito a sério, sabe? E o louco é quando a gente vai trocando ideia, talvez a gente vai trazendo uma leveza que, putz, mano, e aí a gente trocando ideia aqui nós juntos, eu falei, putz, mano, a Lívia não é tão diferente de mim, sabe? A Lu também não é diferente de mim, o Joali também não é diferente, a Dani também não, o Jota também não. Todo mundo tá aqui, não é diferente. O que a Andrea falou do cabelo branco, faz, sei lá, umas 4 semanas que eu olhei no espelho, aí comecei a ver umas rugas, eu falei, tá porra, mano. E a idade chegou, sabe? A idade chegou, cara. Mas assim, foi olhando com muito mais leveza para isso, sabe? Sem ficar apegado com aquilo que eu era, cara. Acabou, eu não sou mais aquele carinha. Eu não tenho mais o pique, tipo, que eu tinha com 20 anos. Pra nada, sabe? Eu tenho uma outra coisa aqui para desfrutar. Hoje eu sou mais assertivo nas coisas. Eu tenho mais cuidado com as minhas escolhas. Eu fico vendo assim uma garotada que fica se debatendo aí pra ganhar like. Eu fico assim, nossa, que louco, né? Olha que interessante. E eu já fui assim. A gente Sim. só não ganhava like, a gente ganhava outras coisas na época, né? Era outro tipo de chamar De atenção. troca. A gente que era quem dançava melhor, tipo, tem um monte de coisas na nossa época que eram os likes da época, né? E eu sempre fui o cara que eu sempre me achei o cancelado da turma. Minha autoestima era uma bosta. Oh, meu Eu falo que Deus. eu era o cara que era bom amigo. Mas é porque a minha estrutura interna era essa de autoestima. Não era que as pessoas não me notavam. Mas era que eu tinha tanto. Por isso que hoje eu falo, cara, o que mudou? Assim, cara, eu tô mais velho, tô mais gordo, né? Mas no fundo eu tô muito mais na minha potência, eu tô muito mais íntegro comigo. Tô muito mais honesto com a minha fala, mais congruente. Acho que é isso. Falo Eu pra gosto caramba, né? muito. Eu gosto. É bom te ouvir falar também. Eu gosto muito de pensar, voltando, né, a essa conexão, na verdade, costurando tudo isso que a gente trouxe, né? Que a pergunta sobre o envelhecimento, ela trouxe a gente para uma esfera diferente, né? E eu gosto muito de pensar nessa aceitação da gente enquanto indivíduo e na fase que estamos, sabe? Para Sim. mim, essa questão de aceitar que a fase que eu vivo hoje eu tenho saudades de outras. Outro dia até acho que foi quinta-feira passada que eu postei uma foto, estava atrás de um trio elétrico, sabe? Então, assim, eu tenho saudade daquilo, putz, eu tenho saudade.
Eu dou conta de fazer aquilo? Não dou, cara. Não dou Sim, conta de não. correr mais 4,5 km atrás de um trio elétrico, sabe? Então, assim, essa adequação às fases. Tipo, aceitar, Lívia, aceita. O teu preparo físico hoje não te Sim. ajuda, sabe? A tua disposição não te ajuda. Vai pra um camarote, Amiga, sabe? Assim, eu vou te falar assim que na minha mente, no meu mundo fantástico de Bob, te imaginar num trio elétrico, tá tudo de bom. Isso eu, aí. Eu eu não tô sei o que você fez no entendendo, trio elétrico amor. passado, hein? Amigo, eu não perdia um trio. Gente, eu viajava mesmo atrás de trio. E hoje, dou conta? Não dou conta. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Tipo, vai pro camarote, sabe? Vê o trio passando, tá tudo Sim, mas certo. é. É, cara, nossa. Oi, Rei, boa noite. Boa noite, Sara. Ai, gente, compartilha com a gente aí como é que tá, se tá a gente foi para um monte de lugar diferente aqui. Muitos, muitos. Fez sentido, dúvidas, compartilhar. Fale agora ou se cale para sempre. O Milex. Ah, a gente trabalhou junto, farmacêutico também. Cara, Batatais, Ô, batatais. eu falei que eu tenho uma sina com um farmacêutico. Pelo menos já fui casado com uma, já tive uns lesco com umas duas. Tem a minha amiga aqui, né, que é farmacêutica. Eu não conheço, como que ele chama? Seu amigo aí? O Arlen, O Arlen. é que eu chamo ele de Milex. Milex, já quero ser amigo, Milex. Ele é gente boníssima, boníssima. Gente, muito bom, Carol. A Taina, é isso, é que às vezes eu tenho dificuldade para ler nome. Agora que eu estou entendendo, é aí que eu percebo a minha dislexia de dar uma travada. Tive um Lesco, Rê, que nessa época que você é cringe, sabe? Gente, eu não sei o que é um lesco. Lesco é flerte, um esqueminha, Hum. é. Ah, cara da rede. Tipo, o Lesco tipo é quase uma sonorização do Lesco, 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 Lesco. Ai, gente do céu. Sara, boa noite. Oh, Sara é do lado de Minas Gerais. Outro lugar que eu adoro é Minas Gerais, gente. Eu vou te falar. Minas é maravilhoso. Na verdade, eu vou te falar que eu tenho uma alma um pouco biscateira, assim, porque eu adoro tudo que é lugar que eu vou, assim, né, sabe? Eu me apaixono. Eu já fui para um monte de lugar aqui no Brasil e eu me apaixono fácil pelos lugares. Pelas pessoas também, mas assim, pelos lugares mais. Gente, putz, meu, que noite. Eu vou te falar, amiga, a minha sensação é que a gente está, como eu te falei, a gente está num bar trocando ideia e tem um monte de amigos junto. E tem um monte de amigos. Eu também tenho essa sensação das nossas lives, que tem um monte de amigos junto e a gente vai conversando, vai trocando as experiências. E é Maravilhoso. legal. Para mim, assim, eu acho que, cara, é algo que toca muito o que eu me coloco como missão, sabe? Que para mim o lance de se me conectar com as pessoas é muito, muito massa, sabe? A Elisângela também é lá de Pinhuí, Minas Gerais. Lesco é cringe. Sou total cringe. Na verdade, eu tenho... Uma das coisas que é bem difícil para mim aceitar é essa geração pau no cu. Sabe? Dos millennials. E aí eu aceito primeiro a minha raiva e depois assim, vamos acolher isso aí. Porque eu já fui chato pra caramba em outra época. Eu era chato com outras coisas. Todos éramos. Gente, muito obrigado. Muito, muito. Putz, que prazerzão estar com vocês essa noite. E aguarde a gente para uma próxima. Na quinta-feira eu vou ter uma outra live com uma amiga chamada Andréia, que não sei se você fez Namastê com ela, Andréia Francomano. Ai, fiz! Tá vendo? Nossa, ela é sensacional. Sensacional. Vai ser sobre o quê? Não sei. Eu não, eu vou te falar que uma coisa que eu adoro, Tá assim, bom. que eu deixo o assunto que vier no dia. Tá Então certo, sejam tá certo. bem-vindos sempre aqui, André é gente. maravilhosa. E putz, meu coração tá bem expandido aqui. E esteja com a gente na próxima. Amiga,
Mais uma Obrigada, vez. obrigada Putz, amo pela estar com participação você. da galera, né? Pelo tempo, pela troca. Foi uma conversa bem leve e divertida. Isso. E até a próxima, né, amigo? Até a próxima, amiga. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.